Olá, mais jovens investidores de todas as idades, vamos dar uma olhada nas principais informações atualizadas da Raizen, empresa que está passando por um grande processo de reestruturação. Dentre as principais, a companhia irá passar por uma divisão dos seus ativos em duas novas operações, em duas novas companhias distintas. A Raizen anunciou ao mercado a venda de suas operações na Argentina por mais de 7 bilhões de reais. Em dólar, o valor foi de 1.420 bilhões de dólares, sujeito a ajustes, já que a companhia, junto com a empresa, fez a venda da dívida da companhia para o comprador. Então, a Mercúria fez a aquisição da Raizen Argentina. O valor de 1.420 bilhões de dólares vai ser ajustado tanto pelo valor aqui da empresa quanto por outros gastos, como por exemplo, capital de giro. A companhia reforça que a venda de suas operações na Argentina reflete a simplificação de suas operações, e o que está por trás disso é justamente o contexto de reestruturação e de venda de ativos que a empresa não considera como fundamentais. A Raizen, meus amigos, há uma semana suas ações deram uma queda forte após a companhia detalhar o seu plano de recuperação extrajudicial e prevê renegociar 65 bilhões dos seus 75 bilhões de reais em dívida bruta. E de acordo com o portal Pipeline do jornal Valor Econômico, os credores teriam aprovado o plano de reestruturação. Não foi dito aqui quais dos planos foi aprovado, já que a companhia deu 3 opções. De acordo com o Pipeline, os credores que estão lá naquele bolo dos 65 bilhões de reais, eles 75% concordaram com os planos, com os termos dos acordos. Quer dizer, aqui eles aprovaram, né? Nós não sabemos ainda quais foram os termos, se foram aqueles que a Raizen colocou ou se tivemos alguns ajustes. A Raizen ainda não se pronunciou. E das dívidas, meus amigos, totais, a companhia tinha 75 bilhões 347 milhões de reais em dívidas, 65 bilhões das quais serão integrantes deste processo de reestruturação extrajudicial. E além disso, fora aquele valor de 65 bilhões, a companhia, na apresentação da sua reestruturação, mostrou que tem quase 29 bilhões de reais em contenciosos, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Por que isso aqui é perigoso? Porque desse contencioso, a companhia tem que desembolsar recursos caso ela perca a causa, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Reestruturação da Raizen. Vou olhar com vocês os principais pontos desta reestruturação que a companhia divulgou, quais seriam os termos gerais e as opções para os credores. Vimos que os credores aprovaram o plano de recuperação extrajudicial, pelo menos a grande maioria. Faltam apenas alguns detalhes relacionados a esses credores e a outros credores fazendo as suas aprovações, mas o plano está aprovado. O que nós precisamos saber é quais deles foram aprovados. Foi aprovado. E aqui eu vou olhar com vocês os principais termos dessas opções que a Raizen deu para os credores. Termo principal. Isso aqui não muda, certo? A Raizen receberá um aporte de 3 bilhões e 500 da Shell. Cada ação será lançada a 25 centavos. Por que isso aqui é importante? Esse é o preço de referência atual da Raizen, 25 centavos. No dia em que eu gravo, é um dia sem negociação na bolsa, mas o valor está em 39 centavos. Então, tomar cuidado quem está posicionado na Raizen, porque a cotação mínima está em 33 centavos. A empresa conseguiu postergar até o mês de julho o seu processo de grupamento das ações. E para a Raizen conseguir escapar desse grupamento, o que vai trazer mais diluição ainda, principalmente para os acionistas minoritários, as suas ações teriam que subir para passar de R$1, né? 160%. O que na atual circunstância é muito difícil de acontecer. Outro termo que não muda é que pode ser que aconteça um aporte de 500 milhões de reais do grupo Cosan. Aqui é do Rubens Ometo. Ele provavelmente deve fazer esse aporte para não ser tão diluído. E a Shell, com esse aporte, ela vai receber mais ações ordinárias, ou seja, ação
de quem manda na companhia, de acionista controlador. Primeira opção. Na primeira opção, teríamos a conversão de ações em dívidas, cada uma a 25 centavos. A empresa prevê converter 45% da sua dívida reestruturada, ou seja, 45% daqueles 65 bilhões. Então aqui, ó, 65 bi vezes 0,45. Então só aqui a Raizen prevê converter 29 bilhões em dívidas, mediante a conversão de ações a 25 centavos. Conversão em dívida em ações, né? Cada um desses credores, eles receberão em units. Será criada uma unit da Raizen, composta por uma ação ordinária e uma ação preferencial, e também teremos programas de ADRs, que são títulos negociados no exterior, já que a companhia conta com credores estrangeiros. Da dívida reestruturada, ou seja, o 45% é convertido em ações. O restante, 55%, será reestruturada e dividida entre as novas companhias que vão surgir. 17,6% vai para a Raizen Energia e 37,4% da dívida vai ser doada, vamos dizer assim, né, para a Raizen Combustíveis. E a companhia fala que teremos tipos diferentes de reestruturação, a depender se é em dólar, real ou em euro. Juros, teremos juros diferentes para quem é real, para quem é euro. Vencimento das dívidas na Raizen Energia ficaria entre 2033 e 2035, 50% em cada ano. O outro, 2032 e 2034, na Raizen Combustíveis, 50% de vencimento em cada ano. O objetivo disso daqui é justamente você dar uma folga no caixa da Raizen, dar uma respirada para ela poder conseguir fazer os seus investimentos sem comprometer cada vez mais o seu caixa. Além disso, teremos as garantias, que são as ações da Raizen Energia, além de alguns ativos importantes. Outros termos, que são opções secundárias, nada que influencie muito assim para a gente, diferentemente disso. Segunda opção. Na segunda opção, termos gerais. Conversão da dívida com deságio. Parcela, quer dizer, aqui é pagamento, né? Ó, parcela com vencimento em 2047. Assim, é muito difícil os credores não escolherem essa primeira opção. A Raizen já fez isso aqui de propósito. Na terceira opção, o que nós vamos encontrar? Pagamento, 75% dos créditos ou menos de 10 mil reais. Aqui não adianta nem olhar. Aqui são os termos gerais da opção C, vai ser a opção 1 mesmo, a opção A. Governança da Raizen. Claro que os credores não vão ajudar a Raizen sem poder interferir nos rumos da companhia, né? Aqui é um negócio, para eles é um negócio, não é uma ajuda. Então, com isso, teremos a mudança. A atual gestão permanecerá à frente da companhia, com credores exercendo supervisão durante o período entre a assinatura e o fechamento. O atual CFO terá a responsabilidade pela implementação do plano de reestruturação, do plano de recuperação extrajudicial final, em consulta com os credores, que são o consultor de reestruturação dos credores. Os credores apoiadores nomearão um representante com função consultiva e de monitoramento aceitável ao CFO, e teremos o comitê de credores, responsável por 5 membros indicados pelos credores, que vão fazer essa supervisão para ver se está tudo sendo executado corretamente. E além disso, o novo conselho de administração da Raizen será composto por 7 membros, dos quais 4 serão nomeados pelos credores apoiadores, incluindo o seu presidente, e 3 pelos acionistas contribuintes, sendo que a Shell terá direito a um representante. E o Ometo, para ter um representante aqui também, ele tem que colocar dinheirinho. Se ele não colocar dinheirinho, ele vai perder participação na Raizen. Cisão da Raizen. A companhia será dividida entre Raizen Energia e Raizen Combustíveis, que será implementada após o fechamento da transação. Além disso, durante o processo de reestruturação, a companhia deve reestruturar suas dívidas tributárias, fazer aquela parte de contencioso. E como é que vai ficar a situação da Raizen Combustíveis e da Raizen Energia?
A dívida da Raízen Energia e da Raízen Combustíveis vai ficar assim, ó. A Raízen Combustíveis vai ficar com uma dívida de quase 31 bilhões de reais, da Energia 17 bilhões, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA da Raízen Combustíveis projetada em 4,8 vezes, próximo de 5, e Raízen Energia, após a reestruturação, vai ter uma situação mais tranquila, a alavancagem de dívida líquida sobre o EBITDA de 2,2 vezes. Em relação a projeções de fluxo de caixa líquido, a Raízen Combustíveis tem projeção de fluxo de caixa livre positiva nos próximos anos, e com os investimentos necessários, pagamento de juros, ela teria geração de caixa negativo em 2020, na safra 27-28, mas depois seria negativo, positivo, e o negócio só ia arrochar, ó, em 2032, 2034, onde o fluxo de caixa projetado pelas atuais circunstâncias seria mais de 12 bilhões de reais. Mas daqui para lá, ela tem que dar um jeito de deixar isso aí nos conformes, ter condições de honrar com esses compromissos. E no caso da Raízen Energia, o fluxo de caixa livre ele ficaria negativo até a safra 2028-2029, assim como o fluxo de caixa após as amortizações, e teria consumo de caixa todos os anos. Então seria uma empresa aqui deficitária, enquanto que nesse processo, no fluxo de caixa consumido, a companhia só teria problema agora, na safra 27-28, mas depois teria geração de caixa positiva nos anos seguintes, aí só voltaria a apertar na safra de 32. E o fluxo de caixa da operação, tirando a Argentina, a companhia espera que dê melhorias aí nos próximos anos. Então, meus amigos, a Raízen, ela espera que até o final de 2027 essa transação seja concluída e as empresas sejam separadas em Raízen Energia e Raízen Combustíveis. Pode ser que aconteça antes? Pode ser que aconteça antes. Mas por que 2027 é importante? É para você ver que essa situação da Raízen, apesar dos credores concordarem, não é uma coisa que vai resolver assim imediatamente. Então a Raízen ela vai passar aqui períodos de muita convulsão, de muita volatilidade. Então não é um ativo assim para você ficar muito de olho. No setor de açúcar e etanol, que não está assim numa situação das melhores, você tem empresas em situações muito menos piores, como já o 3. E olha que já o 3 só está caindo, cara. E a menos pior empresa do segmento, é a que tem as operações mais sólidas, é a São Martinho. A Martinho deu uma queda aí nas últimas semanas, mas é um papel pelo menos e vem mostrando resultados resilientes, porque o segmento de açúcar e etanol não está passando por um momento muito bom, e dessas, a Raízen com certeza é a opção mais perigosa. Agora eu gostaria de saber da sua opinião, deixa abaixo no seu comentário, o que você acha da Raízen?